Meus queridos, em Mateus capítulo 24, no seu versículo de número 36, Jesus diz assim: Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. O que Jesus está dizendo aqui, na sua condição ainda como encarnado, não reencarnado, mas encarnado, e como o homem de dores que passava aqui pela terra para cumprir o seu propósito soteriológico sobre as nossas vidas, dos eleitos, ele vem dizendo a respeito da sua volta e que ninguém poderia saber exatamente o dia da volta. Por quê? Porque isso é uma coisa que está em segredo com o Pai e somente ele poderia saber. Obviamente que alguns grupos vão dizer, tá vendo? Jesus ele não tem pleno conhecimento de todas as coisas. Mas quando ele ressuscita, no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, versículo 7, ele vem dizendo, não vos compete saber a respeito da minha volta. Ali ele já não diz que o Filho não sabe. Por quê? Porque ali ele já assume a plenitude da sua glória, aquela glória que ele tinha no início, no princípio, antes de estar aqui na terra. Então, isto fica muito claro que era apenas uma condição momentânea aqui de Jesus aqui na terra, mas quando ele ressuscita, inclusive, e no própria carta, no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, diz que ele quando ressuscita, ele diz, olha, todo o poder me foi dado nos céus e na terra, ou seja, toda a onipotência, que é um atributo exclusivo do Pai e que está também no Filho, ele é a pessoa da Trindade, e ele tem os atributos exclusivos que são do Pai. Então, esses atributos incomunicáveis que há no Pai também estão no Filho e no Espírito Santo. Isto faz destas pessoas Deus. Porém, nós temos um único Deus que atua distintamente em três pessoas. Muito bem. O que acontece é que nós vemos que no decorrer da história cristã e da igreja, nos últimos anos, ou algumas centenas de anos atrás, nem centenas de anos atrás, vamos dizer assim, alguns grupos liderados por fanáticos, falsos profetas, sempre foram induzidos a acreditarem que Jesus voltaria numa data específica, uma data específica. E aí nós temos alguns exemplos. Por exemplo, a profetisa da seita adventista do sétimo dia. Ela profetizou que sabia a hora e o local, o dia da volta de Jesus, Ellen Goldwhite. Obviamente que ela errou, ela não sabia nada, era uma grande mentira. Quando nós olhamos para uma outra seita, a chamada Testemunhas de Jeová, eles também profetizaram mais de uma vez a volta de Jesus e também erraram, obviamente, porque o próprio Jesus diz em Atos 1:7 que não competia a eles saberem, ou a nenhum ser humano, saber o dia da sua volta. Aliás, os adventistas também deram uma data específica em outubro de 1844, quando eles falaram que naquele dia Jesus voltaria. Obviamente que não aconteceu, e dali eles desdobraram para uma doutrina espúria, para uma doutrina chamada juízo investigativo, onde eles tentam justificar esse erro que eles cometeram, dizendo que Jesus, então, na cruz, ele passou em revista, ou ali ele estava, fazendo a purificação, vamos dizer assim, do tabernáculo terreno, mas agora haveria a purificação do tabernáculo celestial. E desta forma, eles conseguem enrolar as pessoas numa cambalhota teológica que não tem fundamento bíblico nenhum. E outros grupos também já profetizaram a volta de Cristo, onde levaram pessoas à loucura, inclusive a suicídios coletivos, esperando essa suposta volta de Cristo com dia, hora marcada e local marcado, que sempre foi um absurdo e que a Bíblia nunca abriu para isso. Então é importante nós termos sempre firmados isto, que o que Jesus falou a respeito da sua volta é que ele vai voltar, é que existe uma iminência para que isto volte, mas não existe nenhum sinal especial. O sinal que existe é a sua palavra. E por isso nós devemos estar o quê? Preparados na santificação, na oração, na presença do Senhor. Mas não existe nenhum sinal que será dado
de forma excepcional. Não existe nenhum profeta que vai aparecer dizendo, olha, tal dia, tal hora, em tal lugar, Jesus voltará. O que nós sabemos é que existe a iminência. E não devemos usar essa palavra Jesus está voltando, se bem que quando nós falamos isto, nós estamos falando no gerúndio, não que ele esteja voltando, como tendo pego uma carruagem espiritual e está num caminhar celestial até aqui. Não é isto. Mas existem aqueles que gostam de zombar do evangelho. Existem aqueles que gostam de zombar da palavra de Deus e dizem, mas que viagem é essa? Jesus não chega nunca? Será que o trem quebrou, o ônibus quebrou? Então, até para evitarmos que estas pessoas pequem, nós devemos falar, Jesus voltará. Essa é uma verdade, porque nós não sabemos o dia e a hora, mas sabemos que ele voltará. Tá? Todos esses acontecimentos catastróficos no mundo, as injustiças, tristezas, pestes, guerras, elas fazem parte daquilo que o mundo é. O mundo é um Titanic que está afundando, vai afundar, não tem outra solução. Jesus falou que o mundo jaz no maligno, que o mundo nos aborrece, e se nos aborrece, nós devemos nos lembrar que aborreceu a ele primeiro. Então, o que nós temos que ter é a consciência de que vivemos num mundo caído, onde as injustiças acontecem, onde os problemas existem, mas que ele não nos deixou sós. Jesus disse, eu vou para o Pai, mas mandarei o Consolador. E o Consolador é o Espírito Santo de Deus, que nos dá sabedoria para nós continuarmos na presença dele. Por isso, não caia no conto do vigário, não acredite nesses falsos profetas, nesses malandros de altar, que vivem falando loucuras que a Bíblia não apoia. Que esses grupos sectários que aí estão, que negam a trindade, que negam a divindade de Cristo, eles não tenham fluência no meio cristão, que eles possam ser repudiados pela palavra de Deus, e esta palavra sendo usada por nós com veemência, com sabedoria e com certeza. Deus abençoe a sua vida, continue firme na palavra do Senhor, e como eu sempre digo, procure uma igreja bíblica mais próxima, mesmo que ela esteja geograficamente distante da sua casa, mas que ela esteja cada vez mais próxima da palavra. Esta é a importância. A nossa igreja, ou a igreja de Cristo, ela deve ser uma igreja fundamentada na palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é inerrante. Se inscreva no nosso canal, continue conosco aqui no que diz a Bíblia. Eu sou o pastor Cláudio Rosa. Deus abençoe a sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus.